Uma saudação a todos, gente. Bom, hoje a gente fala um pouco sobre o Tribunal do Júri. E todos nós temos lembranças e vemos cotidianamente cenas inusitadas ou dramáticas acerca de casos submetidos ao Tribunal do Júri. Filmes, seriados, conversas sempre são extremamente atrativas e são dramáticas e têm viradas surpreendentes. Mas o fato é que antes de se chegar ao dia do julgamento pelo Tribunal do Júri, há um processo anterior. Então, notem, existe um processo de conhecimento que vai debater basicamente se a pessoa acusada de um crime doloso contra a vida pode ser julgada ou não pelo Tribunal do Júri. Então, vamos analisar esses elementos de forma detida. Por que a pessoa é julgada pelo Tribunal do Júri ao final? Bom, se ao final do processo de conhecimento se decidir que é caso de júri e a decisão é de um juiz, essa pessoa será julgada por um conselho de sentença, por um conselho de jurados, pelos jurados, aqueles 7 que, incomunicáveis, deverão decidir de maneira sigilosa sobre o destino de uma pessoa. E a sentença depois vai ser formalizada por um juiz de direito. Isso se dá porque a Constituição veda, proíbe qualquer juízo de exceção, fazendo com que, portanto, as pessoas sejam processadas e julgadas perante o juiz natural de suas causas. E o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, homicídio doloso, abortos, infanticídio, instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio e automutilação, é justamente o Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença. Logo, nós temos, além das regras do Código de Processo Penal que fazem essa previsão, nós temos um comando constitucional no artigo 5º que diz quais são os crimes a serem submetidos ao Tribunal do Júri. São os crimes dolosos contra a vida, que são justamente os crimes previstos no Código Penal em capítulo específico e que tem a regulamentação do seu processo dada pelo CPP, pelo Código de Processo Penal. E como se dá esse processamento? Assim como os outros crimes previstos em lei, não há possibilidade de alguém ser processado senão conforme a norma, senão conforme a lei. E o Código de Processo Penal regulamenta a ordem dos atos processuais e a forma como cada ato será praticado. O desvio desse ato, em regra, é uma ilegalidade e deve ensejar nulidade processual. No Brasil, nós temos vários tipos de rituais processuais diferentes, dos crimes de drogas, dos crimes contra a vida, que são os crimes submetidos ao Tribunal do Júri, o rito ordinário, que é para crimes que não se encaixam nesses ritos especiais, e há uma diferença salutar entre o rito ordinário e o rito de crimes do Tribunal do Júri. Mas há identidades. Então vamos primeiro a elas. Tanto no rito ordinário para furto, roubo, estupro, associação criminosa, nós temos, em geral, uma investigação capitaneada pela Polícia Judiciária e essa investigação é enviada para o Ministério Público, com todos os dados que foram lá coletados. Aliás, acerca da investigação, tenho alguns livros para recomendar para vocês. Um livro muito bom, já estou lendo, do Marcelo Marcante. Também um livro de 3 autores, entre eles o professor Alexandre Moraes da Rosa, chamado Fishing Expedition e Encontro Fortuito na Busca e Apreensão. Além da investigação criminal conforme a teoria dos jogos e a investigação defensiva. Excelentes obras, tenho gostado muito delas. E acerca dos direitos fundamentais da pessoa investigada e processada, esse livro do professor Luiz Regis Prado, em que ele é coordenador justamente sobre o tema. Agora vejam vocês, depois que a investigação é enviada para o Ministério Público, pode o Ministério Público determinar o arquivamento das investigações se assim entender justo e adequado às normas. Essa é uma mudança importante que foi implementada pelo pacote anticrime,
porque não mais está vinculado a uma decisão do juiz ou a vinculação. A decisão agora é eminentemente do Ministério Público. Só que pode o Ministério Público também determinar que aquele caderno investigativo retorne à autoridade policial para que faça novas diligências investigativas, produza novos elementos de prova, novos elementos informativos. Pode o Ministério Público produzir atos investigatórios e investigações. Pode o Ministério Público oferecer o acordo de não persecução penal, conforme o novo artigo 28A. E pode o Ministério Público ofertar a denúncia. Neste último caso, de oferta e denúncia, essa denúncia será redigida, narrando a prática do delito, e será encaminhada ao juiz, que poderá rejeitar ou recebê-la, conforme os artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal. Na sequência, ao ser recebida a denúncia, poderá a defesa apresentar um habeas corpus de trancamento da ação penal se achar viável, mas o ato processual comum é a determinação de citação ao réu. Sendo o réu citado, e a regra é que seja citado pessoalmente, ele poderá responder à acusação em até 10 dias, contados do ato citatório, não da juntada da citação aos autos. Muita atenção para isso. E a resposta à acusação, assim como aconteceu com a denúncia, irá ser submetida à decisão judicial novamente, em que o juiz poderá ou designar a audiência ou poderá absolver o réu sumariamente, entendendo que há alguma das causas do artigo 397 do Código de Processo Penal. Durante a audiência, são produzidas as provas da acusação e da defesa, e há um sistema de exame cruzado em que todos perguntam a todos. A ordem é primeiro a acusação ser ouvida, então suas testemunhas serão ouvidas, com perguntas do Ministério Público, depois a defesa. Depois, as testemunhas de defesa serão ouvidas. A defesa inicia perguntando, depois abre-se para o Ministério Público. E, por fim, a interrogatória do réu, em que o juiz começa a lhe fazer algumas perguntas, depois a palavra é do Ministério Público, por fim, da defesa. Sem entrar nos inúmeros e importantes meandros que a audiência tem em si, que geram perguntas importantes, como, por exemplo, o juiz pode fazer perguntas durante a instrução processual, o réu pode ficar em silêncio diante das perguntas do Ministério Público, entre outras coisas. Nós temos, ao final da audiência, caso surja a necessidade de complementação probatória, uma fase que é a fase do artigo 402, que pode ser juntada de um documento, uma nova oitiva, ou uma complementação de perícia, resposta de quesitos, entre outras coisas. Depois temos a alegação final da acusação, que sempre se revela primeiro, a acusação final da defesa, e depois temos uma sentença em que o juiz, num caso de roubo, de estelionato, de furto, de incêndio, pode condenar o acusado, pode absolvê-lo, pode reconhecer uma nulidade, uma extinção da punibilidade, etc. Mas é importante notar aqui que ele pode condenar o acusado. Claro que se ele entender que existem elementos probatórios suficientes para isso, respeitando as obrigações de fundamentação, especialmente aquelas do artigo 315, parágrafo 2º, pode realizar a condenação. No procedimento de crime doloso contra a vida, há muitos elementos parecidos. Nós temos uma investigação, nós temos uma denúncia, nós temos citação, temos resposta à acusação, temos audiência, alegações finais de uma parte, de outra e decisão, sentença. Mas temos algumas diferenças, que são diferenças que não são unânimes na doutrina, porque há um debate bastante interessante aqui, e a minha ideia é não passar a minha opinião pessoal, mas refletir o procedimento base. Bom, nós temos uma investigação de crime doloso contra a vida, e após a investigação, o caderno investigativo é enviado ao Ministério Público. E o Ministério Público, ao ofertar a denúncia, terá a sua denúncia sendo analisada pelo juiz. Aqui vem a primeira indagação. Há uma interpretação de que o juiz não pode rejeitar uma denúncia com base no artigo 395 do Código de Processo Penal, se for um caso de crime doloso contra a vida. Justamente sob a ótica de que são jurados os juízes naturais. Muito embora tenha uma discordância bastante veemente com esse posicionamento, ele existe. Bom, então vamos lá. Nós temos uma denúncia e a denúncia recebida pelo juiz, implicando na citação do acusado. Após essa citação, a defesa do acusado tem 10 dias contados da citação efetiva, iniciando-se no dia seguinte útil à citação, para responder à acusação, e a rolar ali até 8 testemunhas por fato indicado na denúncia.
Após o protocolo dessa defesa, é aberta a vista ao Ministério Público para que ele possa se manifestar sobre a resposta à acusação, o que é uma diferença salutar em relação ao procedimento ordinário, de casos de roubo, estupro, etc. E depois disso, o juiz designa a audiência. Mas como assim? Depois que tem a resposta à acusação e um parecer ministerial, o juiz designa a audiência? Isso é uma das interpretações existentes. Disse que, depois da resposta à acusação e desse parecer ministerial, o juiz está impedido de absolvição sumária, porque a absolvição sumária se daria ao final, ao evitar que o réu fosse ao júri. Há posições doutrinárias bastante firmes e tecnicamente sólidas no sentido de que o juiz pode sim realizar essa absolvição pós-resposta à acusação, no entanto, continuemos com o rito. Depois que o juiz designa a audiência, são ouvidas testemunhas de acusação, cujas perguntas são feitas inicialmente pelo Ministério Público, depois da defesa, podendo o juiz fazer perguntas complementares conforme o entendimento consolidado no país. Depois há testemunhos de defesa, em que os advogados começam a fazer as perguntas. Depois nós temos perguntas do Ministério Público. Vejam que é um exame realmente cruzado, todos perguntam para todos, podendo fazer a complementação caso o juiz entenda necessário. Ao final tem-se o interrogatório do acusado, em que o juiz, depois o Ministério Público e a defesa faz perguntas. Há um detalhe interessante nesse ponto. Costumeiramente, justamente por omissão legal no capítulo específico dos crimes dolosos contra a vida, não há, depois da audiência, a fase do artigo 402, que é a complementação probatória. O que acontece depois da audiência, então, é que as partes são intimadas para alegações finais da acusação, que se revela inicialmente depois da defesa. E ao final da análise dessas alegações finais de todo o complexo processual, o juiz decide. E, diferentemente do que acontece com o procedimento ordinário, que vai ser aplicado a crimes como estelionato, furto, roubo, estupro, associação criminosa, inundação, corrupção ativa, etc., nós temos o juiz sentenciando com algumas possibilidades. O juiz, ao julgar um crime doloso contra a vida, ele pode absolver o réu? Pode absolver o réu, conforme acontece no procedimento ordinário. Mas o juiz pode condenar um réu? Não, pois ele não é o juiz natural da causa. O juiz natural é o conselho de jurados. Então, o que o juiz pode fazer é, além da absolvição sumária, pronunciar o acusado, submetendo ele a julgamento pelo tribunal do júri. Vejam que diferença salutar em relação ao procedimento ordinário. E ele fará isso se estiver devidamente convencido da autoria e da materialidade do caso. No entanto, essa decisão, que é chamada decisão de pronúncia, que submete o acusado, depois de uma fase de preparação curta, ao tribunal do júri, é uma decisão que deve ter intenso cuidado, pois o juiz não pode lançar suas convicções pessoais e sua análise probatória na decisão sob pena de influenciar os jurados. Então há que se ter cuidado para que se evite o chamado excesso de linguagem, que é uma causa de nulidade da decisão de pronúncia. No entanto, essa decisão é a decisão central que encaminha o acusado ao tribunal do júri. Claro que é passível de recurso, o recurso em sentido estrito do artigo 581 do CPP, que vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça e, excepcionalmente, a depender do caso, pelo Tribunal Regional Federal. Então, vejam, nós temos, ao final do procedimento de crime doloso contra a vida, a possibilidade de uma absolvição sumária ou absolvição somente, quando estiver devidamente comprovado que o fato não é crime, devidamente comprovado que há algum tipo de exclusão de ilicitude, entre outras coisas, quando houver uma extinção da punibilidade. Nós temos a possibilidade de pronunciar o acusado quando o juiz estiver convencido da autoria e da materialidade. Nós temos a possibilidade de impronúncia, que é quando o juiz, ao final desse processo todo de conhecimento, entende que não há prova suficiente da autoria e da materialidade. E nós temos a possibilidade de desclassificação para outro crime, que faz com que o réu seja processado por outra vara e o caso saia das mãos do tribunal do júri. Então essas são as 4 hipóteses bastante interessantes que o juiz tem diante de uma sentença de crime doloso contra a vida. Ele pode absolver o réu antes do júri, que é o que se chama para alguns de absolvição sumária. Ele pode pronunciar o réu mandando ao júri. Ele pode impronunciar o acusado, fazendo com que ele não seja julgado pelo júri,
mas também não fique numa situação absolutamente confortável, porque, conforme a própria lei processual penal, havendo novas provas, ele pode ser novamente processado, e nós temos a possibilidade de desclassificação, que ocorre quando, por exemplo, o sujeito processado por homicídio tentado vê o seu delito sendo desclassificado para lesão corporal, ou lesão corporal grave, etc., fazendo com que haja troca de vara de juiz responsável e o processo continue de outra maneira. Ditas essas 4 etapas, é importante salientar que, sendo submetido ao acusado ao tribunal do júri, que é a decisão de pronúncia, que tem este condão, vai existir, julgado o recurso ou não havendo recurso, vai existir uma fase preparatória, em que vai ser aplicado o artigo 422, que permite que as partes, a acusação, eventualmente assente acusação e defesa, apresentem as testemunhas que pretendem ouvir no plenário, além de outros instrumentos que possam requerer, como por exemplo a arma do delito, objetos encontrados, e também nessa fase requer diligências aptas ao tribunal do júri. Pode ser indicadas 5 testemunhas por cada uma das partes, inclusive em caráter de imprescindibilidade. Depois dessa etapa de 422, que é uma fase de preparação do plenário, vão acontecer o sorteio de jurados e também teremos a designação de data para o julgamento pelo tribunal do júri. E neste julgamento pelo tribunal do júri que acontece aqueles atos que são reputados como mais importantes do ponto de vista probatório, em que se dará também o debate entre acusação e defesa e finalmente a decisão pelos jurados. Então, como se dá a fase de preparação? O Ministério Público é intimado para apresentar suas testemunhas e requerer diligências. Então ele poderá apresentar as testemunhas que reputar mais importantes dentre aquelas ouvidas na investigação e também na fase do processo de conhecimento, e também outras diligências que pode entender como necessárias, como atualização de antecedentes criminais, etc. Particularmente, essa questão de antecedentes, elas me causam um pouco de resistência, tendo em vista que isso pode contribuir para formar argumentativamente um histórico da pessoa que pode desviar o julgamento do seu foco, que é a análise do fato em si. Então tem uma certa resistência a esse tipo de procedimento, inclusive pessoalmente creio que nem o juiz togado no procedimento normal deveria, ao julgar uma cautelar como prisão preventiva temporária, julgar a causa deveria ter acesso a esses antecedentes. Mas enfim, e também poderá pedir diligências, entre outras que achar necessárias, para que o tribunal do júri ocorra. A defesa também será intimada para a mesma função, podendo indicar 5 testemunhas em caráter de imprescindibilidade ou não, que devem compor o dia do julgamento, devem estar lá no dia do julgamento, e também poderá solicitar à defesa diligências e provas, como, por exemplo, informar a utilização de quadro negro, de data show, etc. Também faz parte dessa fase de preparação a necessidade de indicar, com alguns dias de antecedência, os elementos visuais, documentos, perícias que se pretendem ser utilizados no tribunal do júri. Então, as partes são intimadas da fase do artigo 422, o 422, para indicar as testemunhas e outras diligências. Mais próximo do tribunal do júri também, as partes podem juntar aos autos documentos, perícias, fotografias que pretendem utilizar naquela data, sendo que é importante que haja ajuntada com dias de antecedência para que a outra parte, a parte contrária, tenha ciência e possa exercer o contraditório, especialmente obtendo os dados através da subespécie de contraditório informativo. Passada essa fase, nós temos o dia do plenário, que começa com o sorteio dos jurados. Dos jurados presentes, em número mínimo de 15, o juiz retirará de uma urna ou utilizar algum mecanismo digital para fazer o sorteio. E neste sorteio, após a leitura de cada um dos nomes, a acusação e defesa terão direito a 3 recusas imotivadas daqueles jurados. São recusas sem nenhum tipo de explicação maior, a não ser com o ato de dizer que não pretende que aquele jurado integre o corpo de jurados. Então, por exemplo, tiram
o João, né? E o Ministério Público olha e fala, olha, o João eu recuso. E aí tiram o José, e a defesa, diante dessa escolha, fala, o José eu recuso. E não devem ser decisões que Ministério Público e defesa compactuem. Cada um tem direito a 3 recusas imotivadas, então podem haver até 6 recusas. Depois dessas 3 recusas imotivadas, as partes podem motivadamente sugerir ao juiz alguma recusa fundamentada por algum motivo ou impedimento ao exercício e função de jurados que constem no Código de Processo Penal ou até uma outra causa supralegal que se mostre relevante. Formado o conselho com 7 jurados, estes farão o juramento para exercer sua função e acontecerá uma fase probatória, uma fase de debate e uma fase de decisão, todas condensadas no mesmo momento. Lembrando, meus caros, que no momento do tribunal do júri serão vigentes os princípios ou regras constitucionais contidos no artigo 5º, que são a plenitude de defesa, absolutamente relevante, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, uma regra que já se mostrou importante do início desse processamento em diante, pois ela guiou a escolha do rito, que não é na verdade uma escolha, guiou ao rito que seria utilizado, que é um comando normativo, por ser um crime doloso contra a vida, condicionando então atos processuais que diferem do rito ordinário. Inicia-se o julgamento pelo tribunal do júri, pós formação do conselho de sentença e juramento, com a produção probatória, com a fase de instrução. Então serão ouvidas as 5 testemunhas da acusação, podendo o Ministério Público fazer perguntas inicialmente, a defesa também, e ao final o juiz. Depois serão ouvidas as testemunhas de defesa, que vai iniciar as perguntas, passando a palavra à acusação e depois, finalmente, ao magistrado. É importante salientar que os jurados podem, através do juiz togado, que preside a sessão, que é o juiz concursado, fazer indagações de testemunhas. E essas indagações servem para esclarecimento de algum ponto que seja absolutamente relevante para essas partes. E é absolutamente essencial que o juiz, nessas perguntas, tenha demonstrações de imparcialidade e se guie com absoluta fieldade as perguntas feitas pelos jurados para que possam ser respondidas pelas testemunhas. Durante essa fase, é importante lembrar que as perguntas devem ser relacionadas à causa, as perguntas feitas às testemunhas de acusação e de defesa. E devem ser perguntas cujas as respostas possam ser obtidas através de formas de exercícios sensoriais. Não se pode perguntar o que você acha que aconteceria numa eventualidade disso, daquilo. Ou seja, perguntas hipotéticas ou extremamente subjetivas. Não se querem impressões pessoais dos sujeitos em si, o que eles viram ou ouviram naquele momento. E esse dado é absolutamente essencial para que se possa ter uma produção probatória séria. Inclusive aqui há marcantes questões que são sempre discutidas, que são as inúmeras fragilidades dos depoimentos testemunhais, a prova testemunhal em si como uma prova bastante insegura. Recentemente comecei a leitura de uma obra, estou até procurando aqui, justamente sobre esse tema, que fala sobre prova testemunhal. E também uma outra obra sobre o Tribunal do Júri, que me chamou bastante atenção, os autores Yuri Félix e Juliano de Oliveira Leonel. Bom, a obra sobre prova testemunhal é a obra da professora Lara Teles, que eu entendo ser absolutamente indispensável para todos nós. Mas vejam, essas perguntas estritamente subjetivas, elas devem ser evitadas, e também além dessa questão de fragilidade probatória da prova testemunhal, há que se ter um certo cuidado com a chamada prova de ouvir dizer, que é a prova chamada de testemunho indireto, hearsay ou audito, que é a prova da pessoa que diz que ouviu de alguém ou que viu algo. Então deve-se ter uma certa cautela em relação a isso. Mas as perguntas são todas feitas, depois nós temos o interrogatório do acusado. E, assim como no rito ordinário e no processo de conhecimento do júri, no dia do júri também temos uma celeuma. Pode o acusado rejeitar
responder perguntas do juiz ou do Ministério Público? Essa é a grande questão. Alguns entendem que o interrogatório de 1940 para cá se mantém da mesma maneira. Em razão disso, defendem que o réu deve responder essas perguntas. Outros defendem que o interrogatório teve uma mudança importante nos últimos anos e se transformou no meio de defesa. Por isso, ele pode ser direcionado. E aí, com esse interrogatório sendo finalizado, claro que pode acontecer intervalos no meio, etc. Passa-se a uma outra etapa, que é a etapa dos debates. Um ponto importante, pessoal, é que durante essa fase toda do processo, o acusado deve ficar com uma vestimenta própria, não com uma vestimenta típica do sistema penitenciário. Isso, claro, se ele estiver preso preventivamente. E ele não deve ficar sob uso de algemas, a não ser que ele represente, naquele momento imediato, um perigo a si ou aos demais. Agora, vejam, tem decisões interessantes sobre isso nos últimos anos, especialmente nesse ano de 2020, sobre essa vestimenta e sobre a forma como é conduzido o réu encarcerado ao julgamento pelo tribunal do júri. Não é, então, a regra que ele deve se apresentar com a roupa típica do sistema carcerário daquele estado no tribunal, podendo utilizar suas vestimentas próprias. Isso por inúmeros motivos, mas um dos motivos especial, que é absolutamente refutável, é que não há norma obrigando ele a estar com a vestimenta do sistema carcerário no julgamento. E esse argumento é incontornável. E temos também, claro, né, a questão da condução. Uma pessoa, ela pode ser conduzida pela autoridade policial estando presa para o tribunal do júri, sem dúvida, essa é a mecânica que se coloca em prática. No entanto, levá-lo algemado e com algemas nas mãos e nos pés e com escolta com armamento ostensivo é algo que pode contaminar e fazer com que haja uma predisposição dos jurados ao julgamento, inclusive ser utilizado como um argumento retórico durante o pleito do tribunal do júri. Então é algo que se deve ter extrema cautela, porque quando a súmula vinculante 11 fala sobre a utilização de algemas, ela fala da necessidade de cuidado, extrema cautela. E essa extrema cautela deve ser em razão de um fato atual, de um fato que está em desenvolvimento. Logo, deve-se questionar sobre, eventualmente, a utilização de algemas no tribunal do júri, escolta armada, no momento em que o acusado é levado ao tribunal do júri e a forma como ele fica lá postado diante dos jurados. Depois dessa etapa de debate, depois dessa etapa de produção probatória, que o acusado deve preferencialmente estar sem algemas e sem guarnecimento de pessoas com arma ao seu lado, abre-se a fase de debates. Essa fase é a fase em que a acusação e defesa realizam as discussões sobre a prova produzida no inquérito, a prova produzida no processo, a prova produzida no dia do tribunal do júri, apresentam argumentos de doutrina, de jurisprudência, podem utilizar do seu tempo para a exibição de vídeos, de áudios, etc. E é nessa fase que acontece, então, uma série de construções importantes do ponto de vista argumentativo de convencimento para os jurados que vão decidir a causa. Eu irei falar sobre esse processo de instrução no vídeo da sequência.